Salve, salve! Seja muito bem-vindo ao canal do Professor Caleso Rosa, onde você aprende, entende os conceitos de cardiologia e hemodinâmica veterinária e já começa a aplicar e ter resultados na prática. Hoje a gente vai falar sobre uma questão muito comum na clínica de pequenos animais, que é como que um carrapato pode afetar o coração. É muito legal entender isso, ficar de olho, manter no seu radar para o seu paciente não sofrer essas consequências. Mas antes disso, já quero convidar você a clicar, curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque aqui tem conteúdo de valor que vão te ajudar na prática a ter resultados. Pois bem, sem mais delongas, o que o carrapato tem que ver? Como é que ele vai afetar a função cardíaca? Pode afetar? Pode, porque ele transmite algumas doenças. Dentre essas doenças está a erliquiose, que é uma doença comum causada por uma bactéria, Ehrlichia canis, que ao ser transmitida pelo carrapato, ela vai se alimentar de células sanguíneas e dentro dessas células ela começa a promover uma cascata de eventos que vai culminar com perda da função cardíaca, vascular. Então o paciente pode desenvolver algumas doenças do coração. Então você tem que manter isso dentro do seu radar para o seu paciente não sofrer essas consequências, porque sim, todo cachorro que tem doença do carrapato precisa ter a avaliação da função cardíaca e a avaliação completa, como eletrocardiograma, ecocardiograma e aferição de pressão arterial. Vem cá que eu já vou te explicar como, e para explicar como, se você já está a par, se você já é inscrito nesse canal, você já sabe, senão você vai saber. É tudo desenhadinho, didático e descomplicado para facilitar todo esse processo. Olha só, estou me organizando aqui nas minhas telas. E aí vou começar já escrevendo então o que tem a ver uma coisa com a outra. E daí para ficar mais didático e você conseguir assimilar melhor esse conteúdo, cá, só preciso acertar as minhas ferramentas aqui. Agora sim. Então vamos lá, olha só, a gente está falando então de uma bactéria que é a Ehrlichia, tem um nome meio diferente mesmo, se você não é veterinário e está assistindo, é a Ehrlichia canis. A Ehrlichia canis, quando ela entra na célula sanguínea mononuclear, ela começa a liberar mediadores inflamatórios numa quantidade muito grande. Esses mediadores inflamatórios, interleucinas, leucotrienos, e entre outros, fator de necrose tumoral, e eu vou falando e escrevendo aqui, você vai me acompanhando, que assim fica mais fácil. Esses mediadores inflamatórios, eles vão promover uma cascata de evento que é aumentar a liberação de radicais livres. O que são radicais livres? São substâncias químicas que a gente tem presentes no organismo que perdem o último elétron. Então, o elétron remanescente começa a orbitar em sentido contrário. Isso faz dessa substância que ela se torne uma substância muito, muito reativa. Dentro de concentrações normais está ok, porque isso faz parte da nossa primeira linha de defesa do organismo, do ser humano e também do cachorro e do gato. No entanto, quando começa a produzir muita quantidade de radicais livres, eles começam a reagir com o que é do próprio organismo, com o que é self. E aí esses radicais livres vão agir em diversas estruturas das células, inclusive das células cardíacas, por exemplo, as membranas das células cardíacas. Então esse radical livre vai promover o que a gente conhece por estresse oxidativo. O estresse oxidativo é exatamente, então, o aumento da liberação de radicais livres. Esse estresse oxidativo em peso e sendo produzido de forma muito intensa é o que a gente chama de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, ou seja, o organismo começa a promover uma inflamação sistêmica, ou seja, no organismo todo, que o corpo tem que começar a reagir. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter diversas consequências disso. A gente pode ter um aumento ou diminuição da pressão arterial, ou seja, hiper ou hipotensão. A gente pode ter um aumento ou diminuição da temperatura, ou seja, hiper ou hipotermia. A gente vai ter a acidose metabólica, ou seja, vai começar a sobrar muito íon hidrogênio. Isso vai alterar o funcionamento celular. Isso também vai alterar a cascata de coagulação.
daí alterando essa cascata de coagulação, que você que é médico veterinário sabe como é extremamente complexa. Essa cascata de coagulação alterada, a gente vai ter trombocitopenia, trombocitopenia e ou trombocitopatia, alterações nas células trombocíticas. E essas alterações vão culminar com realimentando essa cascata com a alteração da cascata de coagulação, ou seja, a gente passa a ter áreas microhemorrágicas. E essas microhemorragias vão acontecendo por todo o corpo, inclusive nas células cardíacas. Além disso, vai tendo vasculite, alteração dos vasos. Então, o coração passa a ter que ter uma resposta, e essa resposta culmina algumas vezes com taquicardia e também pode acontecer episódios de bradicardia, ou seja, alteração da frequência cardíaca. Tudo isso alterado e além disso, a gente também pode ter anemia. E a anemia também vai estressar mais o coração, vai exigir que o coração tente compensar essa redução aqui das células vermelhas que transportam o oxigênio. Por conta disso, a gente começa a ter necrose, apoptose e morte das células cardíacas, morte dos sarcômeros. Portanto, isso vai culminar com uma disfunção cardíaca, perda de contratilidade. Essa perda de contratilidade vai alterar toda a hemodinâmica do paciente. E também pode ter alteração de ritmo, que a gente vai ver pelo traçado eletrocardiográfico. Então, a gente precisa do ecocardio para avaliar a função cardíaca e precisa do eletro, além de precisar aferir a pressão arterial, porque ele pode ter alteração na pressão arterial, que é a variável hemodinâmica mais importante do sistema circulatório. Então, essa disfunção cardíaca que a gente vê no ecocardio, eu vou desenhar para ficar mais fácil. Então, aqui a gente teria uma imagem bidimensional, a gente coloca o cursor para cá e ele vai gerar um gráfico no tempo dessas estruturas aqui que estão sendo cortadas. Quando eu tenho um paciente normal, uma contratilidade normal, para você se situar, se você for novo por aqui, olha só, eu tirei esta parte aqui e não vou mostrar a parte que é o ventrículo direito, eu vou mostrar o septo interventricular, que é essa aqui, que eu vou fazer em cores agora para ficar mais didático, a cavidade do ventrículo esquerdo, que seria essa aqui, e a parede do ventrículo esquerdo, que seria esta daqui. Então, eu estou cortando pelo cursor, que é uma ferramenta do ecocardio, que eu vou interrogando o que está acontecendo, e aqui eu teria o modo M do ventrículo esquerdo, M de movimento. Então, eu tenho um gráfico aqui no eixo X é tempo, e no eixo Y seria profundidade destas estruturas que estão sendo cortadas. Então, este momento aqui seria da diástole, de quais estruturas? Dessas que eu mostrei. Septo interventricular, aqui a cavidade do ventrículo esquerdo e a parede do ventrículo esquerdo. E aqui na sístole. Ou seja, aqui a gente vê quanto que o ventrículo está se encurtando da diástole para a sístole. Isso aqui é o que seria uma imagem normal. Num ecocardio que eu tenho um paciente com alteração da função sistólica, dentre outras coisas, isso pode ser causado exatamente pela erliquiose. Eu vou duplicar aqui para ficar mais fácil. Então, este traçado do modo M ficaria assim, ó, que o septo interventricular, a cavidade do ventrículo esquerdo e a parede do ventrículo esquerdo, durante a diástole e durante a sístole. Então, ele se encurta muito menos porque a contratilidade está muito menor. Vem cá que eu vou te mostrar agora, numa outra perspectiva, de um filme de ecocardio para ficar muito mais fácil você entender como é que seria essa alteração da função sistólica causada pela erliquiose. Aqui seria numa perspectiva de um ecocardiograma normal. Então, eu tenho exatamente aquela imagem que eu desenhei anteriormente, no corte longitudinal, o ápice cardíaco aqui, a base aqui. Olha como ele está se contraindo, isso seria o normal. E aí, se eu passar o cursor exatamente aqui, eu vou ter esta imagem aqui no ecocardio, de contratilidade, de diástole, esse período aqui, e aqui a sístole. Agora, de um paciente com alteração de contratilidade.
Percebe que no modo bidimensional a gente vê o coração contraindo menos. Essa região é o septo interventricular, a cavidade do ventrículo esquerdo e a parede do ventrículo esquerdo. E aqui o modo M, olha só, na diástole e na sístole, como na sístole esse coração se encurta muito menos. Por isso é muito, muito importante você, quando tem um paciente com erliquiose, que é a doença, uma das doenças transmitidas pelo carrapato, precisa fazer a avaliação da função sistólica. Por quê? Porque se o seu paciente desenvolver esse quadro de miocardite, agora você já sabe toda a razão disso acontecer, que é exatamente o aumento de liberadores de mediadores inflamatórios. Começa a ter uma inflamação sistêmica, aumentar a produção de radicais livres, estresse oxidativo, vai causar microhemorragias, alteração de pressão, alteração de temperatura, alteração de função cardíaca. Por isso tem que ser investigado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. E vou te convidar ainda mais a clicar no link abaixo para entrar num grupo de espera para quando eu fizer a abertura dos meus cursos. Porque de tempos em tempos eu abro cursos de cardiologia veterinária e hemodinâmica que tem ajudado milhares de veterinários, porque sempre com essa didática desenhada e tudo mais. Mas às vezes acontece de eu não conseguir deixar todo mundo entrar, porque esgotam as vagas. Então sempre eu dou preferência para você que estiver inscrito e nessa lista de espera. Então eu conto com você. Já manda esse vídeo para alguns veterinários que você conheça, porque isso com certeza vai deixá-los muito gratos, vai ajudar com que eles entendam toda essa perspectiva que todo bom clínico precisa saber. E até o próximo vídeo, que a mão da graça de Deus repouse sobre cada um de nós, derramando paz, saúde, harmonia e prosperidade. A gente se vê.